Louvado seja o nome de Jesus. Vamos chamar o pregador desta manhã. Ele está conosco, esse jovem, né, Pedro Lima. Seja abençoado, né? A palavra já é abençoada, eu só vou orar por ele. Amém. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero apresentar o teu servo, Senhor, nesta manhã. O Senhor continua abençoando ele, que o Senhor deixou orar. Usa ele tremendamente, o teu nome seja glorificado. Fala, Senhor Deus, meu Pai, conosco. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que tu tens para a tua igreja. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A paz de Cristo, meus irmãos. Amém. Tem que dizer que é motivo de muita felicidade poder estar voltando aqui. Acho que alguns já me conhecem, mas para quem não conhece, nunca é demais se apresentar. Sou Pedro dos Santos Lima. Alguns dizem que eu pareço pastor, mas eu não acredito. Vocês já devem ter estranhado um pouco o sotaque. Eu cheguei aqui, sou do estado do Rio de Janeiro, mas não da cidade. Sou um pouquinho mais para o sul do estado, mas desde 2021 Deus me permitiu estar aqui no Rio de Janeiro, e desde então estou servindo aqui com vocês. Fico muito feliz de poder estar com vocês aqui na minha casa, onde de fato fiz a maior parte dos meus irmãos. Se os irmãos quiserem me acompanhar, vou fazer uma rápida leitura do livro de 1 Samuel, no versículo 17, os versículos 45 e 46. Esse é um texto que o Senhor colocou no meu coração. Confesso que eu tinha programado outra palavra para trazer aqui, quando me chamaram para pregar. Eu falei assim, eu vou trazer essa palavra aqui, o Senhor já me concedeu, mas ele direcionou para o outro lado, então mais fácil seguir o direcionamento de Deus que para outra coisa. Fico muito feliz pelo convite, quero desde já agradecer, não estão presentes, mas agradecer a todos os meus pastores, pastor Silas, pastor Isaías, pastor Josué. Sou muito grato pela liderança deles, pela minha liderança no grupo dos jovens, Igor Bahia, sua esposa, Morgan também, sua esposa. Sou muito grato a eles pela oportunidade que eles me concedem. Vamos ler, irmãos. O texto é muito breve, muito conhecido. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com a espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus, e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, está aqui, Senhor, aberta diante de mim as tuas escrituras, a tua palavra, a qual o Senhor deixou para o nosso coração. Eu te peço ao Senhor que eu possa pregar apenas o que ela diz e nada mais. Eu te peço que a palavra que o Senhor colocou no meu coração e o Espírito Santo já tem ministrado nessa casa, possa ser ministrado aos teus filhos. Senhor, eu te peço que essa palavra provoque mudança, Senhor, e que em cada coração possa ser fértil. É isso que eu te peço e já agradeço no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quando eu comecei a estudar um pouco para poder montar essa mensagem, para poder tentar trazer alguma coisa que fosse fazer de fato sentido para os irmãos, eu busquei o Espírito Santo e falei, Senhor, se o Senhor puder me ajudar, a me dar um direcionamento do que eu vou estar pregando nessa manhã, eu ficaria muito grato, porque eu sempre gosto muito de buscar o Espírito Santo para saber o que Ele quer dizer à igreja, porque eu creio que eu não sei nada, mas o Espírito Santo sabe de muitas coisas. Então fui buscar o Espírito Santo e ele falou um pouco sobre direcionamentos e sobre como nós devemos agir diante da presença dele. Meus irmãos, o que eu acho muito sensacional é que a nossa caminhada como cristão, e isso já tem sido dito toda essa manhã, por isso que eu amo o Espírito Santo, ele já vem preparando o caminho e facilita muito a nossa ação. O Espírito Santo já vem ministrando nessa manhã sobre dependência total dele e vem falando muito sobre confiar. E é isso que eu creio, meus irmãos, muitas vezes na nossa caminhada, no nosso decorrer dos nossos dias. Eu sou um pouquinho mais novo, tenho 19, mas alguns com um pouquinho de idade mais avançada. No decorrer da vida nós nos deparamos com muitos momentos onde a confiança que nós temos em Deus é tudo que nós temos.
Muitas vezes você vai ver que talvez você está sem emprego, as contas estão chegando e a única coisa que você tem é saber que o Espírito Santo está do seu lado e que Deus em todos os momentos vai te suprir. E eu fui começar a analisar um pouco as Escrituras. Eu gosto muito do Antigo Testamento, então a maior parte da pregação vai estar toda nela. E eu convido inclusive você a ficar com a sua Bíblia aberta, porque eu acho que a gente vai passear bastante. Mas eu acho incrível como no Antigo Testamento nós temos uma série de exemplos de homens que confiaram totalmente em Deus, que depositaram toda a sua alegria e certeza de vitória em Deus e tiveram os maiores feitos que a gente pode conhecer. Eu li aqui um texto muito conhecido, Davi, quando vai afrontar Golias. Na verdade, é Golias afrontando o povo de Israel e Davi vai confrontar Golias. A gente vê que Davi, em todos os momentos, ele direciona a confiança dele, a certeza da vitória para Deus. Meus irmãos, acho que um tema muito bom que nós temos que tratar quando nós falamos de confiança em Deus é sempre um pouco de fé. E eu acho que todos que estão aqui, pelo menos eu, assim eu creio, compartilham um pouco da mesma fé que eu. A fé num Cristo que ressuscitou após 3 dias. A fé num Deus que ofereceu o próprio Filho por nós. Inclusive, acho que isso é motivo de muita alegria para cada um. Se você puder dar um glória a Deus por isso, simplesmente por lembrar que o Espírito Santo habita em você, algo que os profetas não tiveram esse acesso. Você tem acesso ao Espírito Santo todos os dias. Aleluia. Algo que nós temos muita alegria e eu me regozijo quando digo isso, é que o Espírito Santo vive dentro de mim. Eu tenho muita alegria em dizer que Deus Pai próprio enviou o próprio Filho para morrer por causa dos meus pecados e dos seus. Isso acho que me alegra muito. E quando nós falamos de fé, meus irmãos, não consigo fugir um pouco do que Paulo fala com a gente na segunda carta aos Coríntios. Se os irmãos não quiserem abrir, não tem problema, é um texto muito curto mesmo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Esse é um dos versículos mais conhecidos. Nós falamos, cantamos sobre ele. Mas eu acho muito bom sempre reler, porque andamos por fé e não por vista. Eu acho muito incrível que nesse momento é que o apóstolo Paulo ele vem falando com a igreja de Corinto, já tinha escrito a primeira carta, e nesse momento Deus nos faz entender que muitas vezes ele não informa, ele não comunica o que ele está fazendo. Nós temos tem um hino muito antigo que é quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Eu não sou cantor, então não vou arriscar, mas eu acho muito incrível porque Deus, por diversas vezes, isso nós vemos registros bíblicos, Deus muitas vezes ele age no oculto, Deus muitas vezes ele age no secreto, ele age em silêncio, e em todos os momentos ele vem trabalhando. Por mais que você não venha compreendendo o que ele está fazendo, não tenha visto ainda o agir dele, muitas vezes ele está agindo em secreto. O que eu quero te dizer nessa manhã, meu irmão, é que você pode relaxar, pode ter calma, porque ele ainda é Jeová Shalom, ele ainda é Jeová Jireh, ele ainda é Jeová Rafá. Ele ainda é um Deus que provê para as suas necessidades, ele ainda é um Deus que dá paz na sua ansiedade, ele é um Deus que ainda provê todas as coisas, ele é um Deus que sara as suas feridas. Eu quero te dizer, meu irmão, por mais que esteja um caos dentro da sua casa, ele é Jeová Shalom para a sua vida. Eu quero te dizer que por mais que as enfermidades tenham assolado a sua família, você, parentes, pessoas que você conhece, ele é Jeová Rafá, ele sara as suas feridas. Eu quero te dizer é que diante de todas as coisas que você precisa, ele ainda é Jeová Jireh, provendo todas as coisas. E é isso que eu acho muito incrível, meus irmãos, nessa caminhada. Muitas vezes o dinheiro não consegue solucionar o nosso problema, muitas vezes o médico não consegue solucionar o nosso problema, o psiquiatra, o psicólogo não consegue solucionar o nosso problema, mas em todos os momentos o Espírito Santo sempre esteve ao nosso lado. Eu fico muito feliz, a noite de ontem foi incrível, como nós sabemos, irmão Leonardo teve uma experiência sensacional com o Espírito Santo, e é isso que sempre me guia todos os dias, que o Espírito Santo sempre está na casa. Isso que eu fico muito feliz por saber que ele está nessa casa. Então eu quero te convidar, meu irmão, a fazer
é crer que em todos os momentos, você pode não estar entendendo, você pode não estar vendo, você pode não estar escutando, ou sequer você pode estar muitas vezes fraquejando nessa fé. O que eu quero te lembrar e fazer questão de relembrar todos os dias é que o Espírito Santo jamais te faltou nada. O Deus Todo-Poderoso continua provendo para a sua casa. O Deus Todo-Poderoso continua curando na sua casa. O Deus Todo-Poderoso continua te dando paz em todos os momentos. Eu quero dizer que nessa manhã, se Deus quiser, e essa é a vontade dele, você vai voltar para casa e aquele ambiente de caos vai estar em paz. Do jeito que você sequer vai entender. Eu quero dizer que talvez você vai receber uma notícia muito boa de que alguém que estava com a enfermidade há muito tempo foi curado. Eu quero te dizer que aquela causa que você estava tanto tempo orando, Deus proveu. O que eu quero te dizer, meus irmãos, é que vale mais a pena confiar no Espírito Santo, confiar no agir de Deus, do que qualquer outra coisa. Meus irmãos, ainda falando sobre caminhar não por vista, mas caminhar pela fé, que o apóstolo Paulo fala, ele vem falando no decorrer desse capítulo inteiro. Ele fala um pouco no capítulo 4, temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Crie, por isto falei, nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno na glória muito mais excelente. A gente tem que entender que o apóstolo Paulo vem falando sobre uma coisa, e isso é o que vem perseguindo todos os cristãos desde então, a certeza de vida eterna. E é isso que eu acho maravilhoso no texto, na segunda carta aos Coríntios, tanto o 4 quanto o capítulo 5, porque Paulo ele vem dizendo, vez após vez, por todo o capítulo, que eles não tinham certeza nenhuma da vida terrena, que todas as coisas estavam entregues diante de Deus, mas que a vida eterna eles tinham por garantido. Meus irmãos, é essa fé que eu confio nesse momento, é essa fé que eu convido a vocês terem nessa hora, uma fé de que por mais que essa vida passe, vocês têm um lugar reservado nos céus. Glória a Deus. Essa fé que eu creio, essa fé que eu tenho e creio que os irmãos também têm, de que algum dia o nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar, vai chamar todos os seus. Nós teremos finalmente paz e paz plena. Glória a Deus. Eu confio nesse momento, meus irmãos. Eu convido vocês também a confiarem de que em todas as coisas, Ele sendo Jeová Jireh, sendo Jeová Shalom, sendo Jeová Rafá, em todas as coisas Ele provê, mas se não prover, Ele ainda é Deus. Em breve, muito em breve, vai nos dar uma paz completa nas regiões celestiais. Porque, meus irmãos, o que eu acho muito sensacional é que Deus é um Deus que sempre tratou com o homem de um jeito muito legítimo. Deus é um Deus que sempre fez questão de dizer, olha, eu tenho poder para curar, eu tenho poder para prover, eu tenho poder para dar paz. Mas em alguns casos, eu quero que você mais confie em mim do que veja meu agir. O que eu acho sensacional é que muitas vezes Deus vem agindo no secreto, enquanto testa a nossa fé. Porque essa fé que nós cremos, o próprio apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 5 de Romanos, que essa fé ela produz paciência. E é essa paciência que eu convido os irmãos a terem nesse momento. Porque muitas vezes, literalmente as contas estão chegando na sua casa, está todo mundo querendo vir te cobrar coisas que você nem sabia que tinha para cobrar. Tem muitas pessoas batendo em você o tempo todo, mas Deus te convida sempre a ter paz. Porque essas provações nós temos certeza que elas não são maiores do que o nosso Deus. Portanto, meus irmãos, eu tenho certeza, e essa certeza eu tenho no meu espírito, de que em todos os momentos Deus tem nos cercado, Deus tem nos guardado, Deus tem feito tudo para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Amém. Por isso, meus irmãos, eu quero mais uma vez voltar nesse texto, no versículo 17 do capítulo 4 de 2 Coríntios. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Eu gosto de enfatizar aqui a nossa leve e momentânea tribulação. O que eu acho mais incrível é que Paulo diz uma leve e momentânea tribulação. Paulo, um homem que foi chicoteado, um homem que foi espancado por muitas vezes, um homem que foi preso, um homem que foi perseguido por Roma, ele diz que é uma leve e momentânea tribulação. E você vê, quando você começa a ler o livro de Atos, o livro que nós estamos lendo esse mês, você vê que Paulo foi perseguido pela vida inteira. E ele resume a vida inteira dele a uma leve e momentânea tribulação. O que eu acho incrível é quando nós vamos ao Salmo 13, nós vemos que o salmista ele começa a elevar uma série de questionamentos a Deus,
perguntando até quando o Senhor vai esconder a sua face de mim, até quando os inimigos vão prevalecer sobre mim. O que eu te convido a crer, meus irmãos, é que quando todos estão se levantando, quando essa angústia parece durar mais tempo do que você consegue suportar, lembra que é uma leve e momentânea tribulação. Lembra que essa tribulação, essa leve e momentânea tribulação, está produzindo um peso de glória. Esse peso de glória que eu acho sensacional. Esse peso de glória é uma certeza que vocês podem ter, assim como eu tenho, de que todas as coisas no céu nós temos plena paz. Porque o que eu acho incrível, meus irmãos, é que em todos os momentos Deus nunca nos privou de passar por provações. O próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas Ele nos convida a ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então o que eu convido nesse momento, meus irmãos, é por mais que a causa pareça estar difícil, a causa parece ser impossível, mas é uma leve e momentânea tribulação. Deus já tem preparado algo diferente para você. Deus já tem preparado lugares onde você vai acessar. Deus já tem preparado pessoas para resolver os seus problemas. Deus já tem preparado pessoas para prover aonde você não consegue prover. Mas em todos os momentos, tenha certeza que Deus tem cuidado de você. E a minha oração para todos os dias é que nós tenhamos certeza e plena convicção de que todas essas tribulações não merecem ser comparadas com a glória que está reservada para cada um de nós. Portanto, eu te convido nesse momento a glorificar simplesmente a Deus, porque Ele é santo, Ele é todo-poderoso, e é Ele quem cuida de cada um de nós. Porque em todos os momentos, meus irmãos, eu creio que muitas coisas vêm e simplesmente começam a conflitar com o nosso dia a dia. Muitas coisas começam a bater de frente, muitas coisas vêm contra. Aquele dia que você acha que você acordou muito bem, não está frio que nem hoje, você levanta radiante, todas as coisas estão dando certo. E do nada você atende o telefone e recebe aquela notícia que destrói o seu dia. É aquela notícia de que um parente está enfermo, aquela notícia de que você foi mandado embora do seu trabalho, aquela notícia de que você acabou, a provisão que você tinha já não tem mais. O que eu tenho certeza é essa mesma fé que o apóstolo Paulo fala, que é uma leve e momentânea tribulação. É aquela fé que o nosso querido autor aos Hebreus diz, que é a certeza do que nós não vemos e a prova das coisas que não vemos. A certeza do que esperamos e a prova do que não vemos. O que eu tenho certeza, meus irmãos, é que essa fé, de que você recebe uma notícia ruim, de que você percebe que está tudo dando errado, é essa fé que tem que agir, na certeza de que por mais que você esteja aí esperando alguma coisa, você já tem fé e plena convicção em Deus, de que essa coisa já chegou. Essa fé de que enquanto a provisão não chegou, você já glorifica e exalta o nome do Senhor, como se ela já tivesse chegado. Essa fé que por mais que você não esteja vendo solução ou caminho de escape para esse momento, é essa fé que você crê que já chegou o caminho de escape. Portanto, eu quero dizer nesta manhã que Deus tem sido o seu escape em todos os momentos. Que Deus tem sido o que você espera. Que Deus tem sido tudo que você precisa todos os dias. Deus é um Deus que rasgou o véu do templo. Ele tem livre acesso todos os momentos. O que eu te convido a fazer nesse momento, meus irmãos, é crer que em todos os momentos, quando não tem escape, quando não tem escapatória, quando a provisão está acabando, Ele é um Deus que tem livre acesso. Glória a Deus. Eu te convido a lembrar que em todos os momentos, desde que o véu do templo se rasgou, você tem livre acesso ao trono da graça. Isso que eu acho sensacional, meus irmãos. Se nós voltamos um pouco, vemos um pouco da história, assim como Esther, quando você entrava na presença de um rei, se ele não estendesse o cetro, era a morte certa. E o que eu acho muito incrível é que Satanás muitas vezes tenta pregar peças na nossa cabeça, fazendo com que nós achemos que o nosso Deus é um rei mau. Um rei que não vai estender o cetro e você vai ser fulminado assim que entrar na presença dele, assim que você tentar se chegar mais. O que eu te convido a lembrar é que o nosso Deus é um Deus muito bom. Um Deus que quando você chega na sala do trono, Ele vem diretamente até você para poder te escutar. Por isso que eu creio, por isso que eu gosto muito desses cultos de consagração. Porque é aqui onde nós usamos uma das maiores armas que o cristão tem, que é a oração. Pensa que a oração é um livre acesso todos os momentos até a sala do trono. Os santos dos santos, onde só um sacerdote, o sumo sacerdote entrava toda vez, uma vez por ano. Você tem acesso 24 horas por dia, 365 dias por ano. Você tem livre acesso, meu irmão,
até o trono de Deus. Então todas as suas provações, tudo que te deixa angustiado, tudo que é uma luta na sua vida, você consegue deixar diretamente no trono do Pai. É o que eu te convido a fazer nessa manhã. Todas as suas angústias, todas as coisas que têm feito com o seu coração doer, todas as coisas que têm perturbado o teu sono, todas as coisas que têm roubado a tua atenção, muitas vezes de momentos como esse, de adoração ao Senhor, eu te convido a deixar no trono do Pai. Porque é nesse lugar onde nós encontramos a plena paz, toda a certeza de que Cristo está conosco. Enquanto eu dou um gole de água, você vai dando glória. Glória a Deus, aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Mais importante que isso, meus irmãos, essa fé, muitas vezes, que nós temos, ela não pode ser uma fé morta. Essa fé, assim como Tiago disse, capítulo 2, versículos 25 e 26. Outro exemplo é Raabe, aquela mulher que era meretriz, ela foi declarada justa por aquilo que fez, pois não teve medo de esconder os espias e ajudou-as a escaparem por outro caminho. Tal como o corpo está morto, se não há espírito nele, assim também a fé sem obras está morta. Meus irmãos, só para recapitular um pouco, nós temos o povo de Israel, ele já tinha saído do Egito, eles estão agora entrando na terra prometida para poder conquistar tudo que Deus tinha prometido a eles. Nesse momento eles mandam 12 espias, e 10 daqueles espias, eles voltam com o pior relatório possível, e 2 voltam com um relatório de fé. O que eu acho incrível é que no meio dessa história toda do povo de Israel, de um povo selecionado, de um povo escolhido, de um povo eleito, aparece Raabe. Eu acho que seria a personagem mais improvável possível para ser, aos nossos olhos, usada por Deus. Era uma mulher que era meretriz, ela não agradava o Senhor em nenhum dos seus dias. Mas ela escutou, e isso a Bíblia diz, que ela escutou dizer que um certo Deus Todo-Poderoso tinha aberto o mar para um povo passar. Sinceramente, se eu escuto essa história, eu não acredito. Mas essa é a incredulidade humana. Mas Raabe, ela prefere crer. Ela prefere escolher que esse Deus Todo-Poderoso, que ela sequer viu, que ela sequer escutou, que ela só soube que abriu o mar, ela crê que esse Deus Todo-Poderoso, que abriu o mar para um povo sair e que arrebatou, que destruiu o maior exército da história, ela escolhe crer nesse Deus, mesmo sem vê-lo. E por crer nesse Deus, mesmo sem vê-lo, ela esconde os espias. Entenda, meu irmão, que esconder 2 espias que estariam vindo para destruir a cidade era sentença de morte. Entenda que nesse momento, Raabe está arriscando a própria vida por crer em Deus. Eles estão entrando numa terra que não adora o nosso Deus. Eles estão entrando numa terra que odeia tudo que Deus diz que é certo e ama tudo que Deus diz que é errado. Raabe era uma meretriz, mas por saber que um certo Deus Todo-Poderoso abriu o mar, ela escolhe crer. Ela vai contra tudo e contra todos, esconde os espias. E ela é lembrada até no hall da fé. O que eu convido, meus irmãos, vocês a fazerem nesse momento é crer e agir. Porque esse é o tema central da minha mensagem que eu quero pregar aqui hoje. E depois desse tempo, não sei, eu gosto de dar título para as minhas mensagens. Eu gostei de chamar de o reagir de Deus. Porque Deus, ele é muito justo quando nos informa que Ele é um Deus todo-poderoso, que Ele faz todas as coisas, mas Ele nunca eliminou o elemento humano dessa equação. Nós vemos desde o começo, desde Gênesis, que Deus é um Deus que queria um relacionamento genuíno, pleno e sincero com o homem. Nós vemos que Deus cria Adão e Eva dotados de conhecimento, de discernimento e capazes de fazer coisas. Nós vemos que Deus cria Adão e Eva com capacidade de escolha. E isso, infelizmente, ocasiona o pecado. Mas o que importa é que Deus queria um relacionamento não só onde Ele faz alguma coisa, mas nós respondemos à ação de Deus. E o que eu acho incrível e enfatizar nesse momento é que a nossa fé, ela não pode ser em momento nenhum passiva, ela tem que ser ativa. Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Não estou dizendo aqui, meus irmãos, que nós vamos ser salvos pelas obras, isso está completamente errado. Mas o que eu quero dizer é, muitas vezes Deus quer de você um posicionamento e diante de um condicionamento que Ele já te deu. Deus quer que você
condicione, que você faça alguma coisa diante de um direcionamento que Ele já te concedeu. Em muitos momentos nós vemos Deus conduzindo a igreja por alguns lugares, uma nova adoração, um reavivamento acontecendo. Mas muitas vezes nós não acessamos o pleno avivamento, porque nós não agimos quando Deus nos dá um direcionamento. Nós achamos muitas vezes que a nossa fé ela é passiva, onde nós estamos aqui, nós vamos para o culto, nós sentamos, nós escutamos, cantamos louvores, mas só Deus faz alguma coisa, nós não respondemos em momento nenhum. O que eu acho incrível é que Deus sempre fez questão de deixar claro que a nossa relação com Ele é uma relação de mão dupla. Quando Ele nos dá um direcionamento, nós fazemos alguma coisa e aí Ele torna a agir. Um exemplo que eu acho muito prático, meus irmãos, é quando Deus manda Abraão sair da terra. Ele fala, vai sem qualquer pessoa da sua parentela, deixa a sua casa. Só que ele escolhe levar Ló. E nós vamos ver que nesse momento, Deus chama Abraão no capítulo 12. E até o capítulo 13, quando ele deixa Ló, Deus não tinha falado nada. Ele chama Abraão, e quando Abraão sai com seu sobrinho, ele fica calado. Quando Abraão finalmente dispensa o seu sobrinho, Deus torna a falar. Muitas vezes o direcionamento que Deus tem nos dado, nós não temos seguido na íntegra, nós não temos seguido completamente. Mas o que eu tenho para dizer nessa manhã é que Deus tem te dado direcionamentos. Portanto, eu te peço, faça segundo a vontade dele, não a sua. Muitas vezes tem coisas que você já tem visto que não dá mais para insistir. E Deus diz, larga, eu vou te conceder algo muito melhor. Deixa passar, eu vou te prover algo muito melhor. Isso não vale a pena, eu vou te prover algo muito melhor. E você continue insistindo. Meus irmãos, deixa esse barco ir. O que eu acho incrível é quando o livro de Atos, eu acho sensacional, nós lemos esse mês, eu tive a oportunidade de reler esse livro. Nos últimos capítulos nós vemos Paulo indo para Roma ser julgado. Ele exige uma audiência diante do imperador e ele vai para Roma ser julgado. Eles estão no navio junto com mais de 200 marinheiros. Eles, por um posicionamento errado do capitão do navio, vão ao mar aberto. As ondas estão revoltas, está tudo contra o navio, o vento não está a favor, a maré não está a favor, eles estavam quase morrendo. E Paulo fala, fiquem tranquilos, ninguém vai morrer, mas o barco vai ser destruído. Eu tenho para te dizer nessa manhã, meu irmão, fica tranquilo. O barco pode até naufragar, o barco pode até encalhar, o barco pode até parecer que não está no caminho certo, mas você e a sua casa, você é aquele filho que você tanto ora, você é aquela mãe que você tanto ora, você é aquele parente que você tanto ora, não vão falecer. Fica tranquilo que Deus tem planejado coisas novas para você em todos os momentos. Mas muitas vezes você tem que deixar esse barco afundar. Pode parecer um pouco contraditório o que eu estou falando, mas muitas vezes Deus quer salvar você e não as coisas que você tem. Muitas vezes nós tentamos agir tanto protegendo coisas que nós temos e não prestamos atenção que Deus quer nos conservar e não o que nós temos. Tenha plena certeza nessa manhã que Deus está te conservando. Ele está guardando o seu coração, Ele tem guardado o seu corpo, Ele tem guardado a sua alma. Pode ter enfermidade sim, mas Ele é um Deus todo-poderoso que tem te preservado. Mas algumas coisas Ele não quer que você carregue nessa nova fase da sua vida. Muitas vezes nós temos caído por as intempéries do tempo, nós temos insistido em coisas que Deus já disse que nós temos que deixar. Então, o meu convite nessa manhã é que você entenda essas coisas que não têm deixado você avançar. O navio estava quase indo a pique e eles decidem fazer a pior coisa que qualquer marinheiro diria. Eles soltam a vela e eles abrem mão de soltar a âncora. Abrir mão da vela, soltar a vela, é abrir mão do controle. Eu te convido nessa manhã a entender que nesse barco em que você está, Deus tem total controle. Então solta as velas do seu barco. Solta as velas do seu barco e deixa Deus conduzir esse navio. Nós vamos ver que eles fazem isso, soltam a vela do barco. Eles soltam as armações do barco. E por fim, eles chegam em uma ilha, a ilha de Malta.
Esses mais de 200 marinheiros, desses 200, nenhum morreu. Paulo não morreu. O capitão do navio não morreu. Nenhum dos prisioneiros morreu. Todos chegaram ilesos. Já o barco, meus irmãos, naufragado na praia. O que importa é, Deus está talvez querendo te levar a um lugar novo. Talvez essa ilha de Malta que falta na sua vida, onde você vai ver o agir de Deus. Paulo ele vai catar um pouco de lenha e é mordido por uma cobra. Mas mesmo assim, a certeza que Jesus Cristo nos deu é que se vocês tomassem algo venenoso, não morreriam. Paulo ele simplesmente sacode a cobra em cima do fogo e nada lhe acontece. Essa ilha de Malta, onde Deus vai ser glorificado através do seu nome. Você precisa chegar, mas para isso, esse navio tem que afundar. Se o navio não tivesse naufragado, meus irmãos, talvez Paulo jamais poderia pregar a palavra em Malta. Se o navio não tivesse naufragado, talvez eles tivessem morrido tentando chegar em outro lugar. Mas quando eles abriram mão da vela, deram total controle na mão de Deus, Deus os conduziu até um lugar onde o nome dele foi glorificado. E nenhum deles se perdeu. Pode dar uma glória a Deus. E é nesse ponto que nós começamos a pensar um pouco sobre o nosso Deus. Esse mesmo Deus Todo-Poderoso que Raabe escutou falar. É um Deus que eu acho sensacional. E aí eu convido meus irmãos a abrirem em João, Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 2 e 3. Nós sabemos que o Evangelho de João é um evangelho muito bonito, um evangelho muito belo, porque é ele onde João dedica a maior parte do tempo a lembrar que Jesus é o nosso Deus e que ele é todo-poderoso. João escreve o seguinte nos versículos 2 e 3. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João quer lembrar nesse momento pra gente um Deus que lá em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é um Deus que nós temos que lembrar todos os dias. É um Deus que João faz questão de lembrar a você, que você serve também. Esse é um Deus, e eu convido os irmãos a pensarem nisso tudo agora. Esse é um Deus que criou desde o menor ser até o maior. Esse é um Deus que criou toda a terra e a sua plenitude, toda a beleza que nós vemos na terra foi Deus que criou. Toda a humanidade foi Deus que criou, todo o universo foi Deus quem criou. E eu te convido a pensar nesse momento, nesse Deus todo-poderoso que você tem. Nesse Deus que simplesmente rege o universo, nesse Deus que chama cada estrela pelo nome, desse Deus que tem na palma das mãos toda a sua criação. Eu te pergunto se esse Deus vai deixar faltar alguma coisa na sua vida. Um Deus que criou todas as coisas pode te dar todas as coisas que você precisa. Só que muitas vezes há uma necessidade que nós temos que entender. Deus nos convida a não ser passivos na fé, como eu já disse. Deus convida você a ter um pouco de ação também nessa história. Você vê Jesus, ele chega para o leproso no tanque, ele fala, o que você quer? Meus irmãos, a pergunta parece óbvia. Ele é um leproso, ele quer voltar a andar. Essa é uma resposta que todos nós temos. Mas o que Jesus queria de verdade é escutar do homem o que ele precisava. E muitas vezes Deus te convida a fazer isso. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é um Deus que tem todo o poder, que criou todas as coisas. Ele sabe os seus problemas, ele sabe os seus dilemas, ele sabe o que tem te perturbado, mas ele quer ouvir de você. E muitas vezes nós não paramos alguns momentos desses momentos que nós chegamos com Deus. Nós tratamos ele como se ele fosse simplesmente um banco de dados. A gente senta, abre a nossa Bíblia, ajoelha no chão para orar e começa a falar. E fala, e fala, e fala. Quando Deus quer te responder, você ignora. E o que eu te convido nesse momento é pensar. Você tem sim que falar para Deus. Leva todos os seus problemas em oração. Mas esteja atento quando ele for responder. Aquele leproso, ele fala para Jesus, eu quero tornar a andar. E Jesus desafia a fé daquele leproso. Nesse momento que eu te convido a fazer é entender o que Deus tem perguntado para você, o que Deus tem dito no seu coração. Porque muitas vezes a gente passa e trata o nosso relacionamento com Deus como se fosse um fast food. A gente chega, canta 2 louvores, a gente escuta uma palavra, a gente faz uma oração.
E quando Deus está pronto para responder, a gente ignora. E por isso a gente não recebe os melhores direcionamentos que podem vir da parte de Deus. E esse Deus Todo-Poderoso, que eu acho sensacional, é que esse Deus sabe de todas as coisas. E mais uma vez eu torno a dizer, Ele sabe os seus problemas. Ele sabe muitas vezes o que tem me angustiado. Ele sabe o que tem te angustiado. Ele sabe quais são as suas dores, quais são as suas enfermidades. Ele sabe tudo que tem assolado a sua família. Só que esse é um Deus que não age como nós entendemos. Esse é um Deus que Ele quer escutar de você. E quer que você simplesmente escute o que Ele quer te dizer. Porque muitas vezes nós procuramos um direcionamento de Deus, mas não estamos atentos a escutar o direcionamento que Ele nos dá. Então te convido nessa manhã, meus irmãos, a todos os dias estarem atentos ao que Deus tem nos dito. Porque Ele tem direcionamentos sensacionais para nos dar. Ele tem instruções muito boas para dar, Ele tem um navio para guiar. Mas quando Ele está te dizendo, vai para a direita, você já fechou os ouvidos e vai para a esquerda. Quando Ele está te dizendo, vai para a esquerda, e você está indo para a direita, você fecha os ouvidos. Porque o nosso relacionamento com Deus, muitas vezes, é rápido e raso. Eu te convido nessa manhã a entender que nós precisamos atingir níveis mais profundos na confiança com Deus. Nós temos que entender que muitas vezes as nossas orações vão ser respondidas, mas elas vão ser respondidas depois de muito tempo. Porque por mais que Ele seja um Deus que sabe de todas as coisas, um Deus que manifesta o seu poder desde a criação do mundo, Ele é um Deus que sempre agiu segundo Ele quis. E às vezes nós queremos que Deus aja segundo o que nós queremos. Nós queremos que Deus faça na hora que a gente quer, nós queremos que Deus venha com socorro na hora que a gente quer, mas Ele é um Deus que não enxerga o tempo como nós enxergamos. Ele é um Deus que enxerga o tempo como uma leve e momentânea tribulação. Ele é um Deus que Ele está dizendo para você, tenha calma, e você está querendo pressa. Ele é um Deus que fala com você, não corre, anda comigo, e você está querendo disparar na frente dele. E muitas vezes nós erramos, porque Deus já disse, vai com calma, e nós estamos querendo nos precipitar muitas vezes. Nosso relacionamento com Deus tem que ser guiado pela nossa calma e a nossa confiança em Deus. Outra coisa que eu acho sensacional do nosso Deus é que as nossas limitações não são limitações comparáveis às de Deus, porque Deus não possui nenhuma limitação. Que eu acho sensacional. Quando o anjo chega diretamente para Maria e fala, Maria, você está grávida. Grávida daquele que vai salvar toda a humanidade, grávida daquele que vai fazer todas as coisas, que vai salvar a humanidade, que vai cumprir o que eu disse que ia ser feito. Maria questiona e fala, mas eu não sou casada ainda, nunca tive relação com meu esposo. E o anjo faz questão de dizer, porventura algo impossível para Deus. Aleluia. O que eu acho sensacional é que Maria tenta colocar limitações físicas. Fala, olha, se eu não tive relações com meu marido, eu ainda não concebi, se eu não concebi, não há nada no meu ventre ainda. Mas as limitações de Deus não existem. As nossas limitações não podem ser as limitações de Deus. Muitas vezes nós colocamos limitações em um Deus ilimitado. Muitas vezes nós olhamos uma causa na justiça e dizemos, isso aí o juiz vai dar ganho de casa para o outro lado. Sendo que há um Deus que para Ele nada é impossível. Nós olhamos para a enfermidade que talvez é muito difícil de ser curada e fala, isso a medicina ainda não alcançou. Mas tem um Deus que para Ele nada é impossível. Você tem talvez aquele filho, sobrinho, irmão, parente que está fazendo tudo que você sabe que é de errado, que você sabe que não vai dar bom. Que talvez se ele não passa mais de um mês. E você fala, isso aí não tem como curar, isso aí não tem como voltar. Para Deus, nada é impossível. Eu quero te convidar nesse momento, meu irmão, a elevar os seus olhos para os céus. De onde vem o seu socorro? Eu quero te lembrar que para Deus, nada é impossível. Eu quero te lembrar que muitas vezes, enquanto você tem esquecido, você vai para sua cama chorando, perturbado, perguntando para Deus como é que você vai fazer para trazer sustento para amanhã. Para Deus, nada é impossível. Se você lembrar disso todas as manhãs, você vai ter certeza que Deus tem te concedido todas as coisas. Eu te convido a fazer como muitas vezes eu faço. Eu cheguei no Rio aqui mais ou menos há 3 anos e desde então Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida. Desde então Deus nunca tem permitido que falte algo na minha casa, algo na minha mesa. Por mais que não tenha fartura muitas vezes, por mais que não haja abundância,
Deus concede a prosperidade. Prosperidade não está ligada à abundância de dinheiro, mas está ligado à alegria do Senhor. Eu te convido a pensar, a lembrar um pouco de como você estava 2 anos atrás. Pensa de quantos livramentos Deus te concedeu. Pensa quantas portas Deus abriu. Mas pensa também em quantas portas Deus fechou. Porque a gente insiste em olhar e glorificar a Deus pelas portas que Ele abriu e falar: Senhor, muito obrigado pelo emprego que o Senhor me concedeu. Muito obrigado pela provisão que o Senhor fez chegar na minha casa. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito. Mas a gente esquece de agradecer pelas portas que Deus fechou. Aquela porta que ela parecia muito bonita. Falar: esse emprego paga melhor. Esse emprego vai me dar mais provisão. Esse emprego vai me permitir prover algo melhor para minha família. Mas talvez te afastasse completamente de Deus. Pensa nessas portas que Deus fechou, que te salvaram de talvez uma vida que você ia perder. Pensa nessa porta de emprego que Deus fechou, que ia te afastar da sua família, mas Ele não deixou, porque Ele preza por isso. Pensa nessa porta que Deus fechou, que salvou a sua vida, e você sequer sabe disso. Glória a Deus. Porque eu tenho certeza que se nós temos vida, e vida em abundância, é porque Ele tem feito todas as coisas. E muitas vezes Deus tem aberto portas, Ele tem dito sim pra gente. Mas em alguns momentos esse Deus, que é o nosso Pai também, Ele tem que dizer um não. E o que eu acho sensacional é que a gente só quer verificar quando Deus diz sim. E quando Deus diz não, a gente quer gritar por outro caminho, a gente quer achar outra solução, a gente quer tentar achar um jeitinho para Deus. Sara é um exemplo disso. Sara, depois de velha, recebeu uma promessa de Deus. Falou: olha, você vai ser mãe, e do seu ventre vai sair muitas gerações. Sara espera durante um tempo essa promessa. Quando essa promessa não vem, ela fala: eu tenho que facilitar as coisas para Deus. Vira para Abraão e fala: pega essa minha concubina, tem um filho com ela, e talvez, se Deus lembrar, Ele abençoe esse menino. Quando Deus estava dizendo não, Sara tentou achar um jeito. Só que por mais que Sara tentasse achar um jeito, depois de muito tempo ela veio a conceber. O que eu acho sensacional é que Deus só nos convida a esperar algumas coisas que nós não atentamos. É que nós só temos que esperar a ação dele. A ação dele muitas vezes vem no tempo dele. Esse tempo que nós não conseguimos compreender, porque Pedro vai dizer que um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Essa numeração, claro que não é literal, mas muitas vezes o nosso tempo tem parecido demorar demais. Mas para Deus tem sido o tempo perfeito. Sara recebeu uma promessa. A confiança era que ela teria um filho. Mas ela prefere achar um jeito de passar por cima da promessa de Deus, simplesmente porque para ela estava demorando demais. E para ela não era possível. Mas eu te convido a lembrar que para Deus nada é impossível. Eu te convido a lembrar de um povo que estava saindo do deserto, estava saindo do Egito, indo para a terra prometida. Esse povo de Israel tinha um caminho muito mais fácil para fazer, onde não tinha mar nenhum no meio. Só que Deus faz questão de mandar o povo por esse caminho que tinha um mar no meio. Você me pergunta por que Deus fez isso, eu simplesmente não sei te responder. A única resposta que vem à minha cabeça é: Ele queria glorificar o nome dele. Aleluia. E você vê que isso gera uma das histórias mais sensacionais que nós temos na Bíblia. Esse povo está diante do mar, atrás está o exército de Faraó, nós já cantamos isso aqui hoje. O exército de Faraó está atrás, o mar na frente, é morte certa para o povo de Israel. Moisés ergue o olhar para o céu e pergunta ao Senhor: meu Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode livrar a gente disso. Deus olha para Moisés e fala: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Eu te pergunto, marchar para onde? Marchar voltando, você dá de cara com o exército de Faraó. Marchar para frente, você dá de cara com o mar inteiro. Só que Deus te convida a fazer algo depois que Ele te dá um direcionamento. Podia parecer maluquice começar a andar em direção ao mar que não estava aberto, um mar fechado e revolto. Deus disse: anda em direção ao mar. E você fala: mas Deus, o mar está revolto, não está aberto, não tem como atravessar. E Ele está dizendo: diga ao povo que marche. Eu quero te dizer nessa manhã,
é que Deus tem te dado alguns direcionamentos que podem parecer malucos, podem parecer sem sentido a princípio, mas Ele quer fazer isso para glorificar o nome dEle em você. Pela fé que esse povo teve de caminhar em direção ao mar que não estava aberto, de caminhar em direção ao mar que não tinha como atravessar a nado, essa fé fez com que Deus olhasse dos céus, abrisse esse mar. O povo atravessa com os pés enxutos. Nenhum deles se perde, mas o exército de Faraó é destruído por completo. O que eu quero te convidar a perceber é que muitas vezes a gente se encontra em situações como essa. A gente olha para trás, está o exército de Faraó inteiro. Você olha para frente, tem um mar revolto à sua frente. Você olha para os lados, não dá para correr. Não tem para onde fugir. Deus proveu o escape. Só precisa que você comece a marchar. Aleluia. Eu te convido nessa manhã a fazer. É entender que muitas vezes Deus tem te convidado a sair de um lugar onde o repouso é certo. Porque a gente insiste muitas vezes a acomodar em lugares onde a gente acha que são bons o suficiente, em lugares onde a gente acha que são confortáveis. Mas Deus está dizendo, sai daí, porque eu quero fazer coisas ainda maiores na sua vida. Se o povo não tivesse confiado inteiramente em Deus, tivesse marchado em direção ao mar, o exército de Faraó teria alcançado, eles teriam sido mortos. Mas pela fé que eles tiveram, de pedir, falar, Moisés, clama ao Senhor e Ele vai prover o escape. E quando Deus proveu, eles confiaram 100%. Porque a ordem era para marchar em direção ao mar. Deus não fala, vai que eu abro. Deus fala, marcha. E quando você está lá, achando que não vai dar certo, Ele abre o mar. Então eu te convido a fazer isso nessa manhã. A confiar que Deus não te manda abrindo o mar. Ele te manda e depois abre o mar. Eu te convido a entender isso, que Deus é um Deus excelente, que não deixa nada sair do controle. Ele é um Deus que tem controle total de toda a terra, controle total de toda a humanidade. Esse Deus tem provido na sua vida escapes que você não entende. Eu só te convido a fazer isso todos os dias, a refletir todas as manhãs. O que Deus tem te dito que você não tem feito, que talvez não tenha permitido você acessar um escape ainda maior. Você já foi liberto do Egito, o Egito já não te aflige mais. Só que quando você chega em frente ao mar, você fala, não deu certo. Eu te convido a clamar ao Senhor e entender que quando Ele disser marche e não abrir o mar, é porque Ele quer que você vá. E quando você estiver chegando, Ele abre o mar. Aleluia. Deus podia abrir o mar sem eles pedirem? Podia, Ele tem todo o poder. Mas a nossa confiança muitas vezes está mais depositada no que nós vemos do que cremos. E aí a gente volta no que Paulo fala, nós não caminhamos pelo que vemos, mas pelo que nós cremos. Nós temos que entender que muitas vezes Deus faz questão de não nos mostrar para testar a nossa fé. Porque a nossa fé, se ela está fundamentada em coisas que nós podemos ver, não é fé. Você tem certeza das coisas. Mas a fé, ela age trazendo completamente o contrário. A fé, ela diz que se você não vê, aí que você tem certeza. A fé diz que se você está só esperando, a coisa ainda não chegou, e é aí que você tem certeza da sua salvação. Você tem certeza do seu escape. Eu te convido a refletir todos os dias que a sua fé tem que estar alicerçada no que Deus já te disse e não no que você tem visto. A sua fé tem que estar alicerçada no que Deus disse que vai prover o escape e não nessa porta de emprego que não deu certo. Deus tem te dito que você tem que confiar integralmente no que Ele já te disse e não nesse aperto que você está passando. Você tem que confiar todos os momentos que Ele é um Deus que provê, que já te disse que vai prover escape e só está esperando você confiar. Aleluia. E meus irmãos, agora o tempo já vai embora. Eu quero entrar talvez em algo que eu acho mais sensacional, que é um pouco da história de Davi, o texto que nós lemos. Davi, ele era um rapaz franzino, cuidava das ovelhas do pai, mais novo, numa casa cheia de irmãos. Talvez não, ele não ia receber herança nenhuma. A herança de Jessé ia ser repartida pelos outros irmãos e ele talvez ficasse a vida inteira servindo eles. O que importa é que Davi estava sentado, apacentando as ovelhas. E foi esse rapaz que não ia receber nada de herança, que não ia receber posição nenhuma, que Deus escolheu como o segundo rei de Israel. O que eu acho sensacional é que o profeta vem
unge Davi. E esse é um momento muito interessante, porque depois que Deus manda ungir Davi, você não vê mais nenhum direcionamento acerca de Deus para Davi. Você vê Davi falando com Samuel, vai e unge aquele que eu tenho eleito como rei. Ele diz, é aquele menino que não tem cara nenhuma de rei, aquele menino todo franzino, que cuida de ovelha, ele vai conduzir a nação que eu elegi. Mas o que eu acho incrível é que Davi, sendo um improvável, fez coisas absurdas por Deus. Ele foi o rei que estabeleceu as fronteiras de toda Israel, ele é um Deus que guerreou, que destruiu os inimigos por vezes. Esse é um rei improvável. E o que eu gosto de analisar nele são as atitudes improváveis, que fazem toda a diferença para a confiança que ele teve em Deus. Eu gosto muito de um texto que diz, aquele que é fiel no pouco, será fiel no muito. Glória a Deus. Eu te convido a pensar que Davi fez um pouco disso. Nós lemos o texto, os filisteus se levantam para afrontar todo Israel. Eles se encontram no campo de batalha e os filisteus mandam Golias. Golias começa a falar tudo o que ele podia sobre o Deus de Israel, começa a blasfemar. Ele diz que vai destruir todo Israel, que vai subjugar todo Israel, que vai fazer Israel ser escravo dos filisteus. Mas nesse momento, enquanto todos estavam acuados, chega Davi e fala, quem é esse incircunciso que está falando mal do nosso Deus? Ele faz questão de chegar e fala, Saul, se ninguém está querendo se levantar, deixa comigo, porque Deus já me proveu escape tantas vezes. Esse filisteu é só mais outro. O que eu acho incrível é que ele chega para falar com Saul e fala, olha, eu vou enfrentar o gigante. E Saul fala, olha para o terreno, olha para o material, olha para aquele menino franzino e sem capacidade de lutar, nunca tinha guerreado. Eu falei, então, deixa para quem sabe fazer. Davi simplesmente olha para Saul e fala, olha, Deus já me proveu um escape contra um urso. Deus já me proveu um escape contra um leão. Esse filisteu é só mais outro. Davi vai. E Davi, nesse momento, ele colhe as pedras. Vai diante do gigante. E fala esse texto maravilhoso que eu quero repetir com os irmãos. Você vem a mim com espada e com lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que você desafiou hoje. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Então darei os cadáveres dos seus homens e as aves e os animais aos selvagens. E o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo. Mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor. E Ele entregará vocês em nossas mãos. O que eu acho sensacional, meus irmãos, é que você não vai encontrar em momento nenhum Deus dizendo, Davi, vai que eu te garanto. Se você olha para os capítulos atrás, você não vê Deus falando, vai que eu te dou vitória. Você não vê Deus falando, Davi, entra na batalha, que eu te concedo a vitória. Só que Davi tinha uma certeza no coração dele, que o Deus Todo-Poderoso não tinha nada impossível. Glória a Deus, aleluia. Você vê que quando ele fala com Saul, ele atribui a derrota do leão e do urso a Deus. E ele fala, esse filisteu, Deus vai prover mais uma vez. E nesse momento o que eu acho mais incrível e isso diz muito para todos nós. Davi, ele fala, Deus vai nos conceder a vitória. E aí eu te convido a pensar um pouco. Davi fala isso e senta esperando Deus conceder a vitória? Não. Davi se levanta, pega 5 pedras e vai contra o filisteu. Você vê que Davi, mesmo sem um direcionamento direto de Deus falando, vai que eu te dou vitória, Davi confia tanto em Deus, no direcionamento que ele já deu, que ele vai até o filisteu. E nesse momento ele fala, eu estou indo em nome do Senhor. É nesses momentos que eu penso, eu gosto muito do Antigo Testamento, porque eu costumo dizer que os profetas e os servos colocavam Deus na parede. Davi fala, olha, eu estou indo em nome do Senhor. Deus olha do alto e fala, se eu não conceder vitória para esse menino, vai ficar ruim para mim. Deus é um Deus que age de uma maneira muito incrível com a gente. Davi, sem condições nenhuma de ganhar de um gigante, coloca a confiança dele em Deus e age, mesmo sem certeza. A única certeza que ele tinha é que um Deus Todo-Poderoso ia responder a essa ação dele. O que eu acho incrível de enfatizar em Davi é que ele tinha um posicionamento anterior de Deus. Você vai ser rei. E eu acho isso incrível. Deus fala, você vai ser rei. E deixa ele esperando 15 anos.
O direcionamento de Deus já estava. Você vai ser rei. Não tinha dúvida nenhuma de que Davi algum dia assumiu o trono de Israel. Só que Deus não fez questão de falar mais nada. Do resto, Davi tinha que saber lidar com o direcionamento que ele tinha de Deus para poder cumprir as etapas até a vida dele. O gigante na vida de Davi foi uma etapa que ele tinha que cumprir. Quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Davi confia inteiramente que Deus livraria ele de um leão. Davi confia inteiramente que Deus livraria ele de um urso. E ele confia que Deus livraria ele de um gigante. E nesse momento a gente percebe que Davi se tornou um dos maiores guerreiros de todo Israel. Pela confiança dele, que Deus ia conceder a vitória diante de um inimigo, Davi consegue matar seus 10.000. Pela confiança dele de que ele derrubaria um gigante, ele mata 200 numa noite só. Deus tem muito para fazer nas nossas vidas. Deus tem muito mais para fazer nas nossas vidas. Só que Ele só pede de você. Se posiciona. Glória a Deus. Se Davi tivesse ficado sentado, a derrota era certa. O povo de Israel já estava desesperado, o povo de Israel estava querendo fugir. Se Davi não se posiciona, se Davi não age diante de um direcionamento de Deus, se Davi não faz nada e senta esperando o exército ganhar, o exército filisteu ia vir, ia dizimar Israel, ou pelo menos espalhar as forças. Mas pela ação desse menino, pela ação de Davi, de um direcionamento que ele já tinha, ele derrota o exército filisteu. Ele pega, corta a cabeça de Golias, ergue diante do povo, e o povo se sente motivado a atacar. E é isso que eu quero te dizer nessa manhã. O seu posicionamento não inspira só você, mas inspira uma multidão. Muitas vezes é a sua oração, aquele seu joelho de madrugada que tem sustentado muita gente. Muitas vezes é o que você tem dito a algumas pessoas que tem sustentado aquelas pessoas, às vezes aqui dentro. O que eu te convido a dizer é: esteja atento aos direcionamentos que Deus já te deu. Aleluia. Esteja atento ao que Deus já te disse e saiba o que fazer com isso. Porque um exemplo que nós temos de que não soube administrar o direcionamento de Deus é Saul, o rei anterior. Deus tinha dito: olha, vai, destrói a cidade e não deixa nada. É para varrer a cidade, entrar acabando com qualquer forma de vida. Quando Samuel chega, a Bíblia nos relata que ele escuta barulhos de carneiros, de vacas, de animais. E ele fala, e ele pensa, e ele diz: Saul deixou os carneiros vivos. E quando ele chega para confrontar Saul, ele fala: olha, eu não tive escolha. O povo quis isso aqui, eu escolhi, eu separei os melhores para sacrificar a Deus. Eu estou fazendo algo bom diante de Deus. Só que o direcionamento era para não deixar nada. O que eu quero te lembrar nessa manhã é que muitas vezes um direcionamento certo, com uma atitude errada sua, pode acabar te destituindo do cargo que você tinha. Saul era rei, Saul era agradável aos olhos do Senhor, mas quando ele desobedece, Samuel faz questão de dizer que naquele dia ele era reprovado diante de Deus. O que eu quero te convidar a fazer é que todos os dias você tenha em mente o direcionamento que Deus te deu e o que você tem que fazer com esse direcionamento. Se você tem que se levantar contra esses gigantes ou se você tem que não fazer nada. Porque um dos exemplos que nós temos é Davi, depois de muito tempo. Os filisteus se levantam mais uma vez e ele diz: Senhor, o que eu tenho que fazer? E Deus diz: vai que eu te garanto. Davi, nesse momento, ele se levanta e ele vai contra os filisteus. Quando ele vai de encontro aos filisteus, ele dizima os filisteus. Por outra vez, os filisteus se levantam. E ao invés de Davi falar: agora eu vou porque Deus já me garantiu da primeira, já derrotei gigante, já derrotei exército, agora é mais um. Davi fala: o que eu tenho que fazer, meu Deus? E Deus fala: dessa vez não vai. Espera que quando eles estiverem passando, eu te dou a ordem. O que eu quero te convidar a fazer em todas as suas ações, dia após dia, tenha certeza que Deus é quem dá o direcionamento. Aleluia. Tenha certeza que você tem que fazer de acordo com o que Deus já direcionou e não de acordo com o que parece bom. Eu te convido a todos os dias a entender que o direcionamento de Deus é quem vai te salvar de muitas enrascadas. Eu quero te dizer que o direcionamento que Ele já te deu só está às vezes precisando de uma reação sua para que Ele possa agir de novo. Porque o que eu acho sensacional é esse agir de Deus.
Ele nos dá um direcionamento, espera que nós façamos alguma coisa para aí depois continuar agindo. Eu te peço nessa manhã que você possa ter isso na sua mente, tenha isso no seu coração. Que em todos os momentos, quem te direciona é Deus. E o que Ele já falou no seu coração, você já tem certeza disso. Faz. Vai com confiança em Deus. Eu te peço para ficar de pé para a gente fingir que está aqui. Quero fazer esse momento, meu irmão. E convidar você a fazer essa oração também. Que você possa confiar integralmente em Deus. Glória a Deus. Eu te convido a pedir a Deus que conduza o seu barco. Que você solte as velas. Que Ele simplesmente deixe que tudo dê certo. Eu te convido a entender que sobre todas as coisas, Ele ainda é Deus. Que para Ele nada é impossível, que Ele sabe de todas as coisas. E que Ele só precisa de uma ação sua para reagir a essa ação. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento nós levantamos a nossa voz até Ti. A Tua palavra foi pregada, Senhor, eu creio que ela foi inspirada pelo Teu Espírito Santo. Eu te peço, Senhor, que o que fique no coração dos Teus servos não seja a minha palavra, mas o que o Espírito Santo ministrou aos corações deles. Eu te peço, Santo Deus, que eles possam acessar um novo nível de confiança em Ti. Que eles possam compreender que não é o visível que os guia, mas o que eles creem, o invisível. Eu te peço, Santo Deus, que dia após dia o Senhor possa estar direcionando os Teus servos pelo caminho correto. Que dia após dia eles possam ter a certeza de sua salvação. Que eles possam ter a certeza de que é o Senhor quem os guia. E que eles possam agir de acordo com o que o Senhor já disse, para que a sua ação seja vista e o Teu nome glorificado sobre a terra. Eu te peço isso nessa manhã, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo.